Qual o impacto no desenvolvimento e nas habilidades de crianças com deficiência visual cortical? Esse é mais um episódio do Helper Kids Talk. Eu sou a Ana Luísa, sou fisioterapeuta, a tia Ana, e eu estou muito bem acompanhada de uma excelente fisioterapeuta e também minha amiga, Ana Paula Nogueira. Seja muito bem-vinda. Ana Paula é fisioterapeuta, founder da Playcore Kids. Ó, falei bonito, hein? Ana Paula também ministra curso para pais e também profissionais no tema da deficiência visual cortical. E a Ana Paula é a referência no Brasil da profissional fisioterapeuta em deficiência visual cortical. Seja muito bem-vinda, Ana. Ana, obrigada pelo convite, obrigada pela apresentação também. Muito bom estar aqui com uma amiga, conversando sobre uma temática muito relevante, né, para a infância e que poucas pessoas conhecem esse tema. Então, para mim é um prazer enorme poder apresentar e agradecer por você sempre me trazer para essas estreias, né? Na tecnologia que você está super despontando aí na frente de muita gente. Obrigada pelo convite. Espero poder agregar e contribuir com algumas informações bem importantes, principalmente para as famílias e para profissionais também, né, que se sentem muito perdidos quando recebem uma criança que tem uma baixa resposta visual, mas que você não sabe de onde vem o real problema daquela criança, ou talvez acho que não seja tão relevante, que tem tantas outras demandas, né, para a gente atender nessas crianças. E se eu puder contribuir um pouquinho, vai ser muito bom nessa conversa. Não, é ótimo, né, Ana? Porque, assim, o que a gente estava conversando um pouco antes é o quanto é importante com que as famílias saibam qual é a melhor, qual o melhor estímulo que eles podem fazer em casa. O ambiente está preparado para essa criança, mas antes da gente falar isso, vamos começar, porque tem muita gente que não sabe o que é deficiência visual cortical. Conta pra gente, Ana, né, para que as famílias consigam entender, porque o principal foco são as famílias, claro que tem muito profissional que precisa dessa informação. O que é a deficiência visual cortical? Porque isso confunde muito as famílias. Ah, meu filho então não enxerga? É ótima pergunta. Eu acho que a primeira questão que a gente precisa levantar é que existem 3 condições para a gente poder enxergar. A primeira delas, eu preciso ter um olho íntegro, eu preciso ter uma estrutura ocular íntegra. O segundo passo, eu preciso ter uma via de processamento visual e também cerebral e cortical íntegros. E o terceiro, que é muito importante para mim, é a relação desse sistema com o ambiente. Como que esse ambiente está para desenvolver a visão dessa criança. Então, esse é um ponto de partida para a gente entender que visão não está unicamente e exclusivamente atribuída só à função e estrutura dos olhos, né? Ele é um sistema que ele conecta informações muito importantes do que a gente capta do ambiente pela estrutura dos olhos, mas que eu faço todo um processamento a nível cortical e a integração desses sistemas. Então, quando a gente pensa em visão, a gente tem que pensar que enxergar é dar sentido ao que se olha. E aí sim eu vou conseguir ter participação sobre aquilo que eu vejo, sobre aquilo que eu quero interagir, que eu quero comunicar. E aí, então, se eu tenho alguma alteração em qualquer uma dessas vias, ou até mesmo do ambiente, vai impactar na forma que eu interajo a minha visão com o meu ambiente e em outras habilidades da criança. Então, na comunicação, na fala, em aspectos motores, enfim, uma série de relações que faz com o ambiente. Mas, então, o primeiro ponto é eu entender de onde vem essa baixa resposta visual. Sabe aquela criança que se atende, você vê que tem um déficit de atenção, mas que você não sabe de onde vem, não tem diagnóstico, passa por oftalmologistas, isso a gente vai comentar um pouquinho mais para frente. E aí eu preciso entender de onde vem essa baixa resposta visual. A deficiência visual cortical em si é uma condição onde, ao exame oftalmológico, você não tem nada ocorrendo nas estruturas oculares. Era exatamente isso que eu ia te perguntar, porque isso gera muita dúvida, Ana. As famílias chegam e elas falam, mas eu fui no oftalmologista, mas ele não precisa de óculos, tá tudo bem aqui.
E aí não é aí esse caminho que a gente quer chegar, onde a gente está olhando aquela criança e está tendo sinais de alerta que alguma coisa naquela visão, naquele processamento, não está de acordo, que é o que você estava contando. Então, são 3 fatores bem importantes, né? Que a deficiência visual cortical ela é um termo guarda-chuva. Tem pessoas que chamam deficiência visual cerebral, outras que chamam deficiência visual cortical, e também você vai ler na literatura, muitas vezes, deficiência visual com base neurológica, tá? Vai depender da linha de pesquisa que você está tentando atuar, da linha de autores que você está buscando. Se você, principalmente, é um pesquisador e você precisa estudar exatamente a área do cérebro ou do córtex que está sendo estudada e avaliada, você consegue afunilar um pouquinho mais essa nomenclatura. Mas hoje a gente pode falar deficiência visual cortical, que acho que é uma terminologia que a gente usa muito, eu uso muito, que eu sigo uma linha bem norte-americana, e acho que está caminhando para isso mesmo, né? Então, é um termo guarda-chuva, onde eu tenho uma baixa resposta visual, que não é atribuída a uma lesão ocular, tá? E não é atribuída a nenhuma alteração da saúde ocular daquela criança. Eu tenho um histórico de alguma alteração neurológica na vida daquela criança, e além disso, eu tenho comportamentos visuais muito parecidos, tá? Esses comportamentos visuais são características que muitas crianças apresentaram e que alguns autores atribuíram às alterações do sistema nervoso central da visão. Então, uma autora que eu gosto muito de trabalhar, que é a Christine Roman Landsey, que ela traz alguns autores também europeus, ela segmentou e dividiu para a gente alguns comportamentos para fins didáticos a gente poder entender quais são essas alterações que eu posso ver numa criança e que eu posso entender que é um risco para a deficiência visual cortical, né? Então, eu tenho aquelas crianças que têm uma preferência maior por cores, por uma cor muito específica. Eu tenho crianças que buscam por fonte luminosa. Então, entra na sua sala de atendimento ou está em casa, olha para a luz o tempo sempre para a inteiro, luz. ou olha para a janela. Objetos que estão sempre em movimento e movimento rápidos. Necessidade de movimento, então crianças que entram na sala ficam procurando o ventilador do teto ou buscam algum movimento em algum objeto para poder atrair uma área específica do cérebro que a gente, se der tempo, a gente pode até conversar disso. Crianças que têm muitas dificuldades com objetos novos, então tem uma dificuldade em criar mais repertórios visuais. Dificuldade com distância. Tem 2 reflexos também visuais que a gente pode testar e que a gente vê que se estão mais lentificados ou se estão ausentes, né? Então, aquelas crianças que ficam com o olhar muito paradinho, muito poente, e você faz um toquezinho assim no meio das sobrancelhas, que a gente chama glabela, e ele tem que piscar automaticamente. Então, são crianças que ou não piscam ou que é lentificado. Os né? pais até falam, nossa, parece que ele me olha, mas parece que ele não olha, porque parece que ele está lá no infinito. Transpassa por mim, Transpassa né? Esse é um isso. sinal bem importante, né? Ou o reflexo de ameaça também, que você vai chegando um brinquedo próximo e a criança também não pisca. Isso é importante a gente ver, ou se está lentificado. Se a criança consegue trocar o olhar entre 2 objetos, ou tem um nomezinho para isso que chama tempo de latência, né? Que é o tempo que eu mostro um objeto e ela é capaz de direcionar o olhar. Então, às vezes, é muito lento, é muito diminuído. Então, são comportamentos muito bem descritos já na literatura que a gente verifica que é muito característico dessas crianças. E o principal deles é um comportamento que eles falam, que a criança que tem dificuldade com complexidades do ambiente e dos recursos. Então, crianças que estão em ambiente, percebe, né? Algum pai já te falou, eu vou para uma festa, a criança muda totalmente o comportamento visual, diminui a atenção visual, porque tem muito estímulo, né? A poluição sonora e visual atrapalha ela manter o foco e a atenção visual, né? Ou um objeto com muitas cores, muita complexidade, também atrapalha. Ou a superfície que ela está executando aquela tarefa também está muito bagunçada, fica muito difícil para ela enxergar, e aí uma criança que se distrai facilmente, enfim, são alguns componentes. E normalmente eles falam, né? Ele não presta atenção, né? Porque essas são a fala que as famílias vão trazer para a gente, né? Eu apresentei um objeto,
por que ele não está dando conta daquilo? A gente precisa Sim. olhar, como terapeutas, o que está acontecendo e tentar achar pistas Sim. para que a gente possa ajudar mais ainda aquela família. Olha, acho que a gente precisa de um outro Sim. profissional para poder avaliar, e muitas vezes é essa visão da criança, para que esse comportamento dela em alguns ambientes ou com alguns objetos a gente consiga melhorar. E um componente também da complexidade que as mães, os pais, as famílias trazem muito para a gente é: meu filho não olha para mim. Então, a dificuldade em reconhecimento de face. Isso tudo são fatores, né, aliados a também uma avaliação bem feita de movimentação ocular, que deve ser feito pelo profissional da oftalmologia, por ortoptistas e também optometristas, né, para fazer uma análise de como está o movimento ocular, né, das crianças. Como que ela vai fazer para buscar o que ela quer enxergar, se ela tem desvios nessa movimentação ocular. Então, são avaliações que são feitas para chegar num diagnóstico. Hoje em dia, é um diagnóstico que é bem difícil de ser realizado. A gente vê poucas pessoas fazendo esse diagnóstico no Brasil. Então, muitas crianças são subdiagnosticadas com deficiência visual cortical, mas está melhorando. Isso. Com certeza. Quando eles pegam bons profissionais, porque infelizmente é o que você disse, né? São subdiagnosticados. Ana, vamos contar um pouquinho o que é essa avaliação com esse optometrista e com esse ortoptista, né? Porque as famílias não sabem, não conhecem, e o que eles conhecem? O oftalmologista. Só que muitas vezes, quando a gente vai no oftalmologista, ele vai ver exatamente isso. Preciso do óculos, não preciso do óculos, como que tá ali a resposta visual do que eu tô apresentando. E esses outros profissionais, a avaliação é em outro nível, né? Para saber essa resposta que está acontecendo a nível cortical dessa visão. Na verdade, é uma avaliação complementar que o oftalmologista solicita, tá? Ou, quando você trabalha num serviço especializado como o nosso, a gente já tem esse profissional para respaldar também um pouquinho o nosso trabalho. Mas o ideal é quando você identificou alguma baixa resposta visual na criança, então a gente pode até falar como funciona o desenvolvimento visual do bebezinho até 1 ano, para vocês terem uma noção do que pode encontrar, né? Mas se encontrou algum sinal de risco, esse bebê tem que ser encaminhado para o oftalmologista, e geralmente eles são encaminhados precocemente, sim, né? É que, na verdade, é uma área ainda que está sendo estudada para entender para qual profissional que eu vou encaminhar depois, inclusive, que eu faço esse diagnóstico, tá? Então, o oftalmologista, em especial na nossa área, né? O oftalmologista que trabalha na pediatria faz essa avaliação da estrutura dos olhos. Então, faz uma avaliação de fundo de olho, vai ver como é que estão essas estruturas, como que ele está captando a luz do ambiente, essa luz está sendo ali encaminhada para a retina, como está o nervo óptico daquela criança, que é a nossa passagem para o nosso cérebro, né? E dali por diante, por alguns testes e avaliações comportamentais, e existem alguns exames também específicos a se fazerem. Tem alguns médicos que gostam de encaminhar para um exame chamado potencial visual evocado, tem outros que preferem fazer uma avaliação com um exame chamado Teller, e aí ou o próprio médico faz, ou ele encaminha para um optometrista que é bem especialista nessa avaliação, além de tantas outras, dependendo de onde vem essa deficiência visual ou não, eles direcionam para avaliações específicas muito próprias dessa especialidade, né? Só que é importante a gente conhecer esses exames, essas avaliações, e a gente se familiarizar um pouquinho com elas, porque o que eu sinto e nos cursos que a gente dá, e a gente vê por aí os profissionais, eles têm medo de ver esse exame, de ler, porque não vai entender nada. Porque é um gap que a gente tem na nossa graduação, né? Não falar muito sobre isso. E a gente tem que buscar informações, conhecimento. Então, uma sugestão que eu dou é: olhe para o exame oftalmológico dessa criança e tente interpretar. Vá aprendendo com os profissionais especialistas. Mas, então, é esse o caminho, tá? Notou a baixa resposta visual, vai passar pelo oftalmologista, ele vai olhar critérios para passar pelo profissional optometrista ou ortoptista, para poder auxiliar a gente mesmo até ver se o tratamento que nós estamos fazendo está sendo efetivo, para fazer reavaliações e conseguir mensurar isso, né? Então, são profissionais que caminham muito junto com a gente na reabilitação,
E é muito importante que as famílias não esqueçam de passar nas consultas oftalmológicas, né? É extremamente importante até mesmo para também ver a avaliação que eu não comentei, mas junto com essa avaliação de função, estrutura corporal e de saúde ocular, faça também uma avaliação do erro refracional, né? Então, que é uma avaliação que ele vai verificar se a criança tem uma hipermetropia, uma miopia, um astigmatismo, ou seja, como que essa fonte de luz está entrando ali na retina, sendo captada pela retina, né? E aí, então, ele faz os testes com as lentes, vai depender muito da idade da criança, da responsividade, se é uma criança verbal ou não, mas é essencial que quando as famílias vão ao oftalmo, elas entendam se uma lente foi prescrita, para que essa lente serve, né? Se é uma lente para perto, se é uma lente para longe, porque é justamente para os profissionais que vão acolher essa criança entenderem que momento que eu vou usar esse recurso, tá? Só que é importante fazer todo esse processo, né? Porque senão parece que todo mundo que usa óculos tem deficiência visual. E não é assim que a banda toca. Eu ia te perguntar isso agora. Então, quer dizer que todas as pessoas, ou vamos falar das crianças, que estão com óculos, eles têm uma deficiência visual cortical? Porque isso é uma outra dúvida que gera muita confusão e são os famosos mitos, né, Ana? Então, é um deficiente visual cortical porque ele está com óculos. E as respostas, né, e as definições são muito diferentes. Com certeza. Então, crianças em idade escolar, muitas vezes você vê, né, também fazem repetidas vezes a avaliação, né, dos erros refracionais, que é muito comum a gente verificar na primeira e na segunda infância também. Então, uma coisa são os erros refracionais. A criança vai precisar utilizar o óculos de hipermetropia, miopia, astigmatismo, ponto. Outra coisa é a criança ter uma lesão na estrutura ocular, tem uma lesão na minha córnea, tem uma lesão na retina, meus prematurinhos, né? Que tem uma retinopatia da prematuridade. Outra coisa é eu ter uma lesão numa região cortical que corresponde à área da visão e por isso eu tenho comportamentos específicos. Então, dependendo da área onde tem essa lesão, você vai ter comportamentos que vão. Se eu tenho uma alteração na estrutura, eu tenho uma alteração na captação da imagem. Se eu tenho uma alteração no meu córtex, eu tenho uma alteração o quê? De interpretação. Então, eu capto, ela chega no meu cérebro, mas eu não sei o que eu faço com essa informação. Então, são crianças que a gente ensina a enxergar. Já as crianças que têm alguma alteração bem estrutural no olho, então, crianças que têm catarata, retinopatia, eu tenho uma alteração na entrada. Então, se eu fizer um ajuste de material, de equipamento, no tamanho de letra, que o ortoptista ajuda muito a gente nisso, né? Tamanho de letra, tamanho de imagem, eu já consigo adaptar o ambiente para aquela criança, mas o que chegar de informação ali, o córtex dela vai ser capaz de interpretar. Porque não está no córtex. Exato. Está aqui, para que tá vocês enxerguem. Está ali, ó, no olho, que vocês estão vendo, inclusive, né? Não está no cérebro, né? Então, quando você for no oftalmologista e ele disser para você, olha, seu filho não tem nada nos olhos, e você sair ainda com alguma preocupação de que, bom, ele não tem nada nos olhos, mas ele tem uma baixa resposta. Ele não olha para mim, ele não olha para minha boca, ele procura objetos em movimento o tempo inteiro, ele não mantém a atenção, ele olha sempre para uma cor muito específica, ele aproxima muito dos objetos. Então, são sinais de que precisa ser melhor investigado. Não está certo, não está bom. Né? Ô, Ana, e quando você fala isso, né, de todos esses sinais que não tá bom, a gente remete muito às crianças atípicas, no caso das famílias, né? Ou até dos profissionais da área da saúde. Mas, claro que é um diagnóstico que a gente prontamente pode pensar ou deveria pensar para que a gente tivesse todos os ajustes pensando no desenvolvimento dessas crianças atípicas, porque a gente tem uma deficiência ali, né, da visão. Mas e quando a gente não tem esse histórico e percebe todos esses sinais, né? Que muitas vezes a criança pode ser colocada numa caixinha de um outro diagnóstico, sendo que era só a gente fazer alguns ajustes com bons profissionais, né? Avaliações específicas para que a gente desse as melhores oportunidades para aquela criança em relação aos estímulos que vai fazer em terapia ou em casa também, principalmente, para que a gente
traga o melhor desenvolvimento para aquela criança, porque é o brincar, né? Essa Sim, participação dessa criança. Então, vamos falar um pouquinho dessa criança típica, para depois a gente falar das atípicas, porque gera muita dúvida em sim, com todos os certeza. profissionais, né? Com certeza, Ana. O que é importante a gente saber, né? Eh, Hoje, a Sociedade Brasileira, tanto de Pediatria, em conversa com a Sociedade Brasileira de Oftalmologia, elas recomendam que a primeira consulta do bebê típico seja aos 6 meses de idade, tá? E por que isso? Porque no desenvolvimento, né, na neuroplasticidade visual do bebê, então a gente não nasce enxergando, a gente vai desenvolvendo a partir do momento que eu vou tendo experiências com a luz, com o ambiente, com os contrastes, e eu vou desenvolvendo o meu sistema visual, tá? Então, eh, inicialmente, o bebezinho ele começa a tentar, sempre que você for ver um bebezinho de 1 mês, ele vai tentar sempre buscar a luz, procurar a luz, e aí tentar fazer movimento de cabeça para rodar, para tentar encontrar uma fonte luminosa. Ele pode até olhar um pouquinho para o rosto da mãe, fixar um pouquinho e logo perder, e aos pouquinhos ele vai amadurecendo esse contato visual. Por quê? No interior dos nossos olhos, principalmente na nossa retina, a gente tem uma regiãozinha chamada mácula. Ela é uma grande responsável pela nossa visão de detalhe, pela nossa acuidade visual. A gente pode chamar de nitidez de imagem e visão de cores. E essa regiãozinha, bem pequenininha no fundo dos nossos 2 olhos, tem uma grande representação no nosso cérebro. Então, é muito importante. E ela também tem muito a ver com a visão central, tá? E a gente precisa ir desenvolvendo gradativamente essa região macular, tá? Então, a neuroplasticidade visual, ela é muito certa, ela é use ou perca, né? Então, a gente tem que ter essas experiências com cores, com imagens, com distâncias e vai desenvolvendo. Então, até lá, também por uma questão de acomodação de visão e crescimento, né, dos olhos, eu vou lidando muito com uma visão que chama monocular. Então, ora eu estou usando mais um olhinho, ora eu estou usando mais o outro olhinho. E às vezes a criança fica estrábica, fica meio vesga, e a mãe fica apavorada, né? E é verdade. Toda vez que eles fazem isso por volta aí de uns 3, 4 meses, elas ficam bem É, apavoradas, porque falam assim: "Meu bebê tá estrábico". Eu falo: "Gente, faz parte dessa é. coordenação que eles precisam desenvolver". É comum acontecer. Agora, assim, se ficar o tempo Muito. inteiro nessa posição, a gente precisa olhar, precisa investigar. Se for um desvio para fora, que a gente fala um desvio divergente, é um sinal que pode ter uma alteraçãozinha neurológica, tem que procurar um neurologista, tá? Mas se a criança está fazendo ainda um pouquinho dessas trocas do desvio até o 5º mês por aí, eu não gosto de falar que é fisiológico, é comum, tá? E aí você pode aguardar até o 6º mês, que é onde o bebê já tem que ter a visão binocular, né? Esse paralelismo ocular. Por que que eu tenho que mexer os meus olhos e ele tem que estar em paralelo? Porque eu estou tentando jogar a imagem lá para esse pontinho que eu falei para você, né? Que fica numa regiãozinha dentro, foveal, enfim. Mas eu tenho que tentar buscar, o meu olho buscar a imagem para jogar ali para eu conseguir ver aquele detalhe. Por isso que é tão importante eu ter a visão, usar os meus olhos em paralelismo. Porque se eu uso o meu olho com ele um pouquinho mais desviado, eu posso ter uma visão dupla, eu posso ter uma dificuldade para ajuste da distância. Então, isso precisa ser orientado pelo médico, algumas correções, e que hoje em dia a gente tem excelentes profissionais que trabalham com estrabismo, principalmente aqui em São Paulo, né? E isso, quanto mais precoce, aí a partir, né, do 6º mês, agora se for alguma alteração mesmo motora ou sensorial, né, dessa função ocular, a gente tem alguns tratamentos que podem ser feitos para ajudar nisso. Mas é isso, com 6 meses, se a criança não teve nenhum desvio, nenhuma alteração importante, ela já tem que ter essa função binocular e tem que ser encaminhada pelo oftalmologista. Qualquer alteração, prematurinho, uma criança de risco, teve uma anóxia, alguma criança com síndrome ou gemelares, é importante que seja feita a primeira avaliação oftalmológica com 1 mês de vida.
Toda criança tem a garantia na maternidade de fazer o teste do reflexo vermelho, o teste do olhinho, né? Que é uma luzinha que você joga vermelha no olho da criança. Essa luz vai ter que refletir, né? Vermelha e em paralelo, né? Se eu não vejo aquela luz refletindo de volta, ou eu vejo um pontinho branco, alguma coisa, é algum sinal de que alguma estrutura do meu olho não está íntegra e eu preciso passar no oftalmologista. Então, esse é um teste que, graças a Deus, é garantia, todo mundo tem que fazer. Todos fazem, graças a Deus, né? Então, é uma primeira triagem para você sair dali tranquilo e buscar o oftalmologista aos 6 meses. Mas, se tem algum histórico, ele tem que passar pelo oftalmologista previamente. Principalmente para ver como está a retina, função e estrutura ocular. Porque os comportamentos visuais, a gente vai começar a perceber alguma alteração mesmo mais central ali a partir mesmo do 6º mês, e muitas pessoas conseguem verificar mais a partir de 1 ano, que é depois do 6º mês, no 2º semestre da vidinha do bebê, que a gente começa a ter uma conversa maior entre o sistema visual e o motor, né? E aí você começa a ver que há uma dificuldade nessa integração da visão com o movimento, da visão com as mãos, do alcance, com as pernas, né? Com o membro inferior, e aí sim, essa falta de experiência pode acarretar outras alterações nas habilidades dos bebês. Então, você falando de criança típica, criança que se movimenta pouco, ou criança que tem algum desvio, né? Mais para um lado do que para o outro, ela vai usar mais um olho do que o outro. Pode acontecer. Isso sempre para as famílias, Ana, né? Todo mundo sabe que eu atendo muito, né? Otorrinolaringologias, assimetrias cranianas. E o quanto a gente vê esse campo visual de uma criança, que a gente está falando de crianças típicas nesse momento. A criança que tem essa visão muito para o lado direito, essa preferência para o lado direito, o quanto esse campo visual da criança para a esquerda, e aí pensando em tudo isso que você falou, o quanto é difícil. Então, sempre que a gente pensar em posturas desalinhadas, que você está olhando um bebê, ele está com um posicionamento mais desalinhado, ou ele está sempre com uma preferência para um lado só, ou um bebê que está demorando um pouquinho para controlar a cabeça, controlar o tronco, a gente tem que pensar assim na função dos olhos, porque esse movimento ativo da cabeça é que vai me trazer mais sinergia de movimento ocular para eu poder buscar melhor, para eu poder fazer mais rotação, para eu poder antecipar, dependendo da idade, né? Do bebê e da criança, para eu poder antecipar o que está acontecendo. E às vezes eu brinco, né? Eu fico muito feliz que o bebê não nasce enxergando tudo, que ele demora aí 6 meses com uma baixa acuidade visual, com uma visão borrada mesmo, porque assim ele é capaz de desenvolver o sistema tátil e proprioceptivo, né? Para ajustes do controle dele do movimento. Então, se eu tenho uma privação da visão, eu vou tentar usar mais o meu tato, mais a minha propriocepção, ou seja, o que é isso? Eu senti o peso do meu corpo no chão, eu senti as minhas articulações, como que elas estão integradas, como estão o segmento das minhas articulações com o meu sistema tátil. Eu levar a minha mão mais na boca, né? Para experimentar. Eu ver que se eu tô com muito peso na bochecha, ali em prono, né? Deitadinho de barriga para baixo no tummy time, poxa, tá na hora de eu virar. Então, isso vai trazendo também engramas sensoriais que contribuem muito depois, quando entra a visão de fato, para a criança ter um desenvolvimento pleno. Então, esses sistemas, eles caminham junto. Não dá para a gente trabalhar segmentado a visão do sistema motor. E isso é uma grande luta minha, assim, e de que não adianta você achar, porque você é fisioterapeuta, que você não vai olhar para a visão dos seus pacientes, né? É super importante você trazer, Ana, essa temática, viu? Obrigada. Não, e é o que a gente sempre vê, né, Ana? Quando a gente fala dos olhos, né, quando a gente está atendendo os bebês e a gente fala dessa parte sensorial, né, então falando da visão específica, eles ficam mesmo surpresos, porque eu falo, a gente está aqui querendo com que o bebê melhore a sua posição de barriguinha para baixo, por exemplo, para fazer um alcance que ele não está conseguindo fazer. Mas isso, superficialmente, é o que a gente quer que aconteça. Sim. Mas integrado, tem muita coisa acontecendo, quando você acabou de falar da visão, como estão esses ajustes, como que está toda essa percepção da criança com ela mesma, como está o sistema proprioceptivo, como está o sistema tátil, o sistema vestibular, como que tudo isso está trabalhando para que a gente realmente tenha
o desenvolvimento adequado dos nossos bebês. E às vezes são estratégias muito simples, sabe, Ana, que a gente faz, porque eu costumo dizer assim, que na estimulação visual, menos é mais. Então, essa coisa de eu colocar o bebê no chão, num tapetinho todo colorido, com um monte de brinquedo colorido, e aí tem barulho no fundo, tudo bem, a vida como ela é, mas quando você quer que a criança preste mais atenção no movimento, que ela preste mais atenção no que ela tem que fazer, que ela antecipe mais, que ela tenha a ideação, o planejamento para poder executar a tarefa usando a entrada visual, eu tenho que, muitas vezes, organizar melhor esse ambiente. Então, talvez você quer que a criança engatinhe ali até uma bolinha que você jogou para ela, e tá difícil para ela olhar, porque o tapetinho tá com muita complexidade, tá difícil o movimento. Então, a gente tem que ir dosando isso um pouquinho para os nossos bebês e para as nossas crianças, para ela ter um foco, ter uma direção. Eu só tenho movimento, eu só tenho ação se eu tenho motivação. Ana, e falando dessa antecipação, que isso é muito importante, por que a gente deve informar essa família, ou nós profissionais devemos pensar nessa antecipação? Porque a criança brinca, né? Tudo que a gente está falando de criança e o tempo inteiro ela está brincando. Por que é tão importante que ela antecipe? E ela vai fazer isso através da visão. O importante, assim, é que se é uma criança com desenvolvimento típico, para as crianças atípicas também, salvo algumas complexidades, assim, que a gente tem, né? É importante deixar a criança experimentar, né? Porque a criança ter experiências com variabilidades de movimento, então fazer movimento também de diversas formas, faz com que ela aprenda ali no mapa cortical dela da visão a solucionar problemas. E quando eu aprendo a solucionar problema, não tem sempre alguém indo lá e colocando a minha mão no brinquedo, ou alguém me tirando do chão, eu nunca vou aprender, tá? Então, isso é muito importante que a gente faça esse caminho, né? Agora, as crianças com algum tipo de deficiência visual, e vamos falar da deficiência visual cortical, elas têm uma dificuldade em antecipar, porque muitas vezes, uma das causas, né, uma das coisas, elas não tiveram a imitação, né? Elas não entendem a imitação, eu vou fazer o que o outro faz, eu vou ter que ir por meio de outros sistemas, que é o sistema tátil e proprioceptivo, somatosensorial, né? E também, muitas vezes, ela usa o auditivo e também o vestibular. Para ela poder desenvolver algumas tarefas assim do dia a dia. Então, às vezes eu antecipo, olha, vamos tentar colocar um braço na frente, mas às vezes a criança não sabe o que é colocar um braço na frente, porque ela nunca colocou, ela nunca viu ninguém fazer. Então, eu tenho que mostrar alguns caminhos, mas eu também preciso deixar que a criança faça um pouco do jeitinho dela para ver como que ela vai fazer essas construções do ponto de vista de conexão cerebral mesmo, da plasticidade. Então, se eu antecipo para ela, olha, alguma coisa que tenha risco que vai acontecer é uma coisa. Agora, eu antecipar a fazer movimentos pela criança não é tão legal, né? Então, o antecipar é, olha, eu vou te pegar, 1, 2 e já! E aí eu pego a criança, eu antecipo o que vai acontecer com ela, né? Ou eu mostro como faz umas 2, 3 vezes e depois eu deixo a criança fazer. E uma coisa que a gente faz muito, Ana, e às vezes eu me pego fazendo, quando eu estou com uma criança uma criança atípica, né, uma criança com paralisia cerebral, enfim, e que tem a deficiência visual cortical, às vezes a gente fala muito assim, olha para o sapinho, você não está olhando o sapo, mas o olhar que é difícil para ele não sabe o que é olhar. Então, o mais legal é que quando a criança direcionar o olhar para o objeto, e aí ela deu um sorriso, você mostra, viu? Você viu. Você fez o contrário. Você não pede para ela olhar. Você movimenta o objeto, traz mais perto, no campo visual dela melhor. Isso tem que ser avaliado, né? Uma coisa que a gente precisa comentar também. Existe uma avaliação da visão funcional, feita por especialistas, que é uma coisa é o médico avaliar o que a criança enxerga, o oftalmologista, o optometrista, o ortoptista, que é a função visual. Outra coisa é nós, terapeutas, avaliarmos a visão funcional, que é como a criança enxerga. Então, com o que ela enxerga, como ela faz para desenvolver as atividades do cotidiano dela. Essa é uma avaliação que nós, especialistas, fazemos, que é super importante e relevante para as famílias. Então,
E isso direciona um pouco para a gente, terapeuta e profissional, a entender a forma como eu vou apresentar e vou antecipar os objetos para aquela criança. Será que eu vou mostrar de cara onde ela não dá conta de enxergar? A gente está na vida dos nossos pacientes para facilitar a vida deles, né? Exatamente. Não é para atrapalhar. Não. Então, geralmente, a gente mostra no melhor campo de visão, na melhor distância, movimenta. Aí a criança viu, olhou, né? Eu vou tentar modificar um pouquinho isso para ela, eu vou tentar dificultar um pouquinho, né? Mas trazendo integrações, trazendo interrelações com aquele comportamento que ela já tem. Então, eu uso a melhor funcionalidade visual dela, o que ela tem de melhor resposta visual, resíduo visual, como alguns querem dizer, e aí eu vou trazendo mais, eu vou criando mais e mais repertórios e vou direcionando, ao invés de eu começar pelo que é mais difícil. Então, estratégias que a gente pode facilitar o dia a dia dessas crianças. E aí, até aproveitando no que você está dizendo, você está direcionando isso também, ou até mais, para as crianças que são atípicas, né, Ana? Sim. As crianças que foram, né, prematuras, que têm alguma deficiência, né, motora, ou algum diagnóstico neurológico, ou as crianças que tiveram aí já o diagnóstico de paralisia cerebral, todas elas deveriam ter, né, esses profissionais que você citou, que vão falar como essa criança enxerga, né, e qual é o comportamento funcional dessa visão. Mas, infelizmente, não é o que acontece, né? Então, dentro dessas crianças, numa forma geral, falando das crianças que têm uma deficiência neurológica e que junto a gente vê também muitas delas com deficiência visual cortical e o quanto é difícil elas darem conta de tantas e tantas coisas, porque são muitas coisas que elas têm que dar conta para que elas consigam participar e fazer o que a gente quer que elas façam, que é brincar. Sim. Como que a gente ajuda essas famílias nessas orientações que você acabou de dizer em relação a esse campo visual? Vamos começar do mais simples, né? Quando a criança dá conta de olhar, viu, e aí a gente vai tentando dificultar para aumentar esse repertório. Ana, 70% das crianças com paralisia cerebral têm alguma alteração visual, tá? E geralmente elas chegam no nosso serviço em último lugar. Eu super entendo, porque às vezes a mãe vai pelo componente fonoaudiológico primeiro, porque essa criança tem uma disfagia, tem alguma questão importante para ser tratada, respiratório, motor, aí depois chega a gente da visão. E, na verdade, tem que ser um trabalho muito precoce, porque é a visão que vai puxar as facilitações e as adequações que a gente vai precisar fazer com essa criança. Então, essa criança com paralisia cerebral ou com síndromes, alterações neurológicas, elas merecem um atendimento interdisciplinar, multiprofissional e um olhar voltado para a visão delas. Ou que seja um acompanhamento, né? Porque muitas vezes a gente dá algumas dicas tão simples para as famílias que elas falam assim, eu fiz, ela olhou para mim na hora. Né? Então, é claro que a gente vai dar algumas dicas assim, muito generalistas aqui, né? Mas é importante ter essa avaliação da visão funcional com um profissional especialista da área da neurofuncional ou da habilitação visual também, né? Mas é importante você saber que você é capaz de fazer muitas estratégias você não precisa deixar na mão de um profissional para fazer isso. Você pode executar no seu dia a dia, e principalmente as famílias precisam. Por quê? O principal caminho dessa reabilitação é dar oportunidades para a criança enxergar ao longo do dia. Então, não adianta ela ir na terapia, ficar olhando para um monte de plaquinha lá preto e branco, ficar olhando para coisas que não fazem o menor sentido para ela, que ela não vai aprender a enxergar daquele jeito. Ela vai aprender a enxergar se aquilo faz parte do contexto dela e se faz sentido para ela olhar para aquilo, enxergar para aquilo. Né? Então, a gente podia ficar falando muita coisa difícil aqui, porque a gente fala de sistema visual e é complexo, mas eu acho que é interessante a gente falar de uma maneira simples, de uma maneira que as famílias possam melhorar e facilitar o dia a dia das crianças. Então, se a gente for pensar em alguns componentes, né, da deficiência visual cortical, sendo avaliado isso, a gente pode pensar primeiro na questão de cores, né? Às vezes a gente oferece objetos com muitas cores, muito colorido para as crianças, que é o que a gente tem muitas vezes disponível no mercado,
né? Mas eu costumo sugerir para as famílias, e eles sempre sabem mais que a gente, né? Muito, e sabem muito. E eles têm que saber. E tem que saber, e a gente tem que ter uma escuta ativa com eles, de ouvir realmente o que eles querem dizer para a gente, né? Então, e acreditar no que eles estão falando. Então, muitas famílias falam assim, olha, meu filho ou a minha filha, ele olha mais para o vermelho, ele olha mais para o amarelo. Bom, vamos avaliar e vamos ver se é isso mesmo. Essa família está dizendo, é porque sim. Então, quando a criança tem uma preferência por uma cor específica, a gente tem que usar essa preferência de cores para ser uma âncora para ela olhar para coisas novas. Então, eu posso, por exemplo, num brinquedinho que ela tem, né? Então, eu tenho aqui, ó, um brinquedo todo com mais complexidade, mas que tem predominantemente uma cor amarela, mas que é mais complexo. Eu posso tentar voltar para um brinquedo com menos complexidade, de uma cor só, e aí, gradativamente, eu ir colocando mais cores nesse brinquedo e nessa brincadeira para a criança aumentar o tempo de atenção visual. Para quê? Para ela aumentar a capacidade dela de ver detalhes e ela criar mais repertórios, né? E com isso se movimentar melhor. Se movimentar melhor e poder usar uma prancha de comunicação aumentativa, alternativa, de uma maneira mais eficaz e mais efetiva também, né? Então, uma coisa é eu relacionar cores com complexidade. Então, veja, se eu estou lá com uma criança no meu consultório, eu estou em casa, o ambiente está meio caótico, olha a diferença que faz. Eu mostrar um brinquedo para ela, ó, um objeto assim, né? Para ela perceber com um pano de fundo com alta complexidade, e eu mostrar um objeto para ela dessa forma. Para ela vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Para que ela consiga organizar e focar e cada vez mais aumentar esse repertório dela. Enquanto a gente vai ter respostas em outros aspectos, e aí vamos falar na brincadeira, por exemplo, que ela vai participar muito melhor, né, Ana? E aí, se for uma criança que ainda não deu conta aqui, que ainda está muito complexo para ela, eu reduzo a complexidade. Eu movimento, porque eu estou ativando uma área que a gente chama no córtex, que é dorsal, né, o fluxo dorsal, que é onde chama a atenção do movimento, e eu atraio o movimento ocular e espero, dou tempo de resposta. Às vezes a gente só fala com a criança, não dá tempo dela olhar e já vai fazendo alguma coisa. Ah, vou dar mamadeira, né? Eu pego e já ponho a mamadeira na boca da criança? Não. Se eu quero que ela melhore a visão, eu mostro, movimento, chego na distância ideal, espero ela olhar e aí depois eu falo o quê? Você quer a mamadeira? Porque eles são espertos. Ele vai pelo auditivo. Mas ele ouve o barulho da mamadeira, ele já abre a boca. Então, vamos aumentar esse repertório. Vamos fazer com que ele olhe, porque daqui a pouco ele vai escolher. É a mamadeira do suco ou é a mamadeira do leite? É o copo do suco ou é o do leite? E aí, a criança ela vai ficando mais funcional, ela vai ficando mais participativa. Né? Ô, Ana, e até falando, né, desse daqui, eu me lembro, né, eu fiz o curso de deficiência visual com você. E aqui, né, é um papelão por baixo, né, para que as famílias vejam, né, é um papelão por baixo e ela colocou um papel contact, um papel filme. Esse é um papel contact, mas você pode pintar. E olha só que interessante, aqui você pode fazer de diversas formas, depende, né, do ambiente ou de onde você vai incentivar a criança, né? A gente geralmente monta um kitzinho, né? Leva para a escola, deixa em casa, vai mostrar mamadeira, mostra mamadeira. Claro, se a criança precisa dessa redução da complexidade. Sim. Se ela já dá conta do ambiente complexo, tudo bem. É que às vezes as famílias confundem ela estar dando conta e ela estar usando o auditivo. Ou ela já sabe o que, ela já responde. Né? E não deu tempo dela usar. E ela aprender a usar a visão vai facilitar em diversos processos de aprendizado, né? Ou eu vou mostrar um livrinho, vou mostrar uma história para a criança, né? E é uma história mais complexa. Eu estou vendo que a criança não deu conta de olhar para essa história ou para essa complexidade. Eu posso pegar um cartãozinho preto, também a gente chama de tiposcópio de imagem, um nome difícil para um cartão cortado no meio aqui, né? E aí, olha, eu vou mostrar para ela, em vez de mostrar todas as imagens de uma vez só, eu posso mostrar para ela, olha, separado, né? E dando tempo de resposta visual.
para ela poder perceber, para ela E poder vocês notar. observam que ela coloca o fundo preto, né? Exatamente para trazer a atenção da criança na imagem que ela quer, né? E você pode confeccionar isso, né? Porque é um material que A você gente mesmo que faz, né? E assim, minha criança tem preferência pela cor vermelha, então eu posso fazer um tiposcópio liso com fundo vermelho, porque é o que atrai mais a atenção da criança. Isso é muito usado como estratégia na escola, nos atendimentos. A família vai mostrar o cardápio para ela do que ela vai comer, né? Então a gente geralmente tem um kitzinho, né, para sair com as crianças e elas serem mais participativas, né, mais efetivas e usarem a visão. Eu não gosto quando eu fico vendo alguns videozinhos por aí, em algumas redes, né, dizendo que a criança está participando, ela está lá subindo um degrau com um andador, está super difícil, ela está com a cabeça lá em cima, não está olhando para o degrau que ela está subindo, é um risco que ela corre. A gente precisa facilitar a visão das crianças. Muitas crianças com déficits neurológicos, deficiência neuromotora, têm uma perda de campo visual inferior por conta da correlação do córtex motor da criança, né, motor primário, com a inervação também, com a referência que tem para campo visual inferior. Então, são aquelas crianças, por exemplo, nível 3 do GMFCS da paralisia cerebral, que a gente fica treinando marcha, só que ela não está nem aí para a hora do Brasil, ela está andando, mas ela está olhando lá para cima. Eu tenho que chamar a atenção para o movimento dos pés, ela vai aprender mais, essa marcha vai ser melhor para ela vai ter mais segurança. E aí a gente entra uma área dentro da reabilitação visual que chama orientação e mobilidade. São técnicas que a gente usa para dar segurança, autonomia e independência. Desde o uso de cadeira motorizada até andadores. E não precisa ser sendo os andadores mirabolantes, não. Não, e olha quanta coisa, que é o que você disse no começo, né? O quanto o sistema visual, ele é tão e tão complexo. E quanto ele faz parte de tudo que nós vamos fazer. E com essas ajudas que a gente pode dar para essas crianças, né, as atípicas, que é onde a gente vai usar mais de recurso para facilitar toda a visão da criança e fazer com que ela antecipe, com que ela possa brincar com qualidade, para que ela consiga desenvolver cada vez mais as suas habilidades motoras e que a gente não tenha um impacto tão grande no desenvolvimento. Por isso que é tão importante, né, Ana, quando você fala da intervenção precoce com a visão. A gente sabe que a fono vai ser importante, que a parte do motor vai ser importante, mas a gente precisa unir tudo isso, porque para ela comer, ela precisa trazer essa visão e ela precisa focar. Quanto tempo ela vai focar? A gente vai querer que ela foque cada vez mais, porque isso vai ajudar cada vez mais nas respostas que ela vai ter, né? Integrar os sistemas. Essa eu acho que é a fala, né? Integrar o sistema visual com o motor, o sistema tátil, com a cognição, é importante a gente pensar nisso tudo, né? E aí, inúmeras estratégias que facilitam isso, que o profissional sabe. Então, olha, aqui, por exemplo, a criança que é aquela criança que está a fim de pintar, de desenhar, né? A gente pode fazer, por exemplo, ou aquela criança que, ela pinta, ou ela faz o contorno, mas ela não olha para o que ela está fazendo, nada chama atenção, tem que fazer o barulho, tem que ser auditivo. E, na verdade, você pode usar, por exemplo, olha, aqui é um papelão com uma lixa grudada em cima e um EVA embaixo para segurar na mesa mais. Você coloca o papel sulfite aqui em cima e a criança pinta em cima do papel sulfite. Vai trazer o som, vai trazer a referência da lixa, então uma referência proprioceptiva. Isso vai fazer com que ela olhe mais, chame a atenção dela. E a hora que ela tira o papel daqui, pode ser também com telinha de mosqueteiro. A hora que ela tira, ela passa a mãozinha, tem lá a referência tátil. Então, você uniu vários sistemas para usar o visual. E é simples, isso aqui você leva para a escola, deixa em casa, enfim. São coisas que são importantes. Nossa, que sensacional esse. Esse eu não conhecia, da lixa. Fantástico. Isso aqui você faz para criança acima de 2, 3 anos, que já são capazes de estar ali As pintando. Crianças que querem rabiscar, querem entrar aí nas garatujas, querem explorar, você pode, porque como ela tem uma diminuição, né, das respostas visuais, ela vai unir os outros sistemas. E aí vira uma brincadeira. Que fantástico. Né? E quanto
essa união dos sistemas são extremamente importantes para tudo. Isso vale para tudo, né, Ana? E o bebê é muito sensorial, né? Sim. E para que todo o restante aconteça, a gente tem que dar a melhor resposta para eles. E trazer os brinquedos, né, que são mais simples, mas que com cor única, para essas crianças, isso também é importante. Sim. E assim, brinquedos adequados para a idade da criança, né? Muitas vezes é só porque a criança tem uma deficiência associada, a gente vê muito a tendência das pessoas escolherem brinquedos que não são apropriados para a idade da criança. Então, ser simples não quer dizer que não é correlacionado à idade. Então, é a simplicidade, a criança poder brincar com esse objeto, com esse brinquedo de diversas formas, da variabilidade, né? Então, eu vou brincar com a bola cheia, eu vou brincar com a bola vazia, eu vou ajudar a encher, eu vou quicar, eu vou jogar, eu vou desenhar em cima da bola, eu vou brincar de tinta usando a bola. Então, dar muitos repertórios, a criança vai criando engramas e ajuda outras habilidades e outros repertórios também. Eu me lembro que uma das coisas também que você disse, quando eu fiz o curso com você, foi em relação a esses brinquedos que têm o excesso de luzes para essas crianças atípicas, né? O cuidado que as famílias têm que ter quando elas oferecem esse excesso de luzes, que às vezes, dependendo do lugar que a gente vai, tem esse excesso até a gente fica zonzo, né? Então, por que isso é tão perigoso para as crianças atípicas, Ana? Na verdade, existe uma epilepsia que é uma epilepsia fotossensível. É claro que tem que ter um nível X, né, alto aí de luminância e do piscar para poder desencadear a crise. Mas eu sou uma profissional assim, na dúvida, não uso. Né? Se uma criança minha já teve crise convulsiva com uma bolinha piscando ali, essas bolinhas que a gente brinca aí, né, 25 de março e tal, eu não uso mais, porque eu gosto de proteger as minhas crianças no trabalho. Então, evitar, né, luzes muito piscantes, luz contínua não tem problema, né, aquele brinquedo que liga devagar e desliga, porque ele vai antecipando, vai acomodando o sistema visual. Muitas crianças têm um sistema visual muito imaturo. Então, você acaba desencadeando um excesso ali de informações, né, e de conexões que a criança ainda não está preparada, e a luz é uma correlação muito primária, né, para a criança. O primeiro fonte de informação que a gente tem é a luz. Então, tomar cuidado, sim, com isso, né? Tem alguns estudos que embasam isso que eu estou dizendo, tem outros que dizem, olha, se você regular bem, não tem problema da luz piscante, mas o que é relevante na vida de uma criança você dá, né, um objeto com uma luz piscante? Ela não vai na balada com 1 ano de vida. Eu tenho outro recurso, então, né? Então, você tem que ter repertório, né? A mesma coisa com as telas, né? Tomar cuidado com o tempo de uso de tela e poder fazer turnos, né, disso. Eu digo isso para as crianças atípicas, tá? Porque são crianças que muitas vezes precisam utilizar para algumas intervenções a tela, ou elas precisam utilizar porque usam a comunicação suplementar, então elas usam nos tablets, enfim. Mas é importante a gente assegurar que a criança esteja fazendo os turnos, que ela esteja olhando, né, trabalhando com a visão de profundidade também, e descansar os olhos dessas informações e que não são de qualidade. O problema não é tanto a tela, né? O problema é o que se vê na tela, né? E a privação das interações, a privação das brincadeiras com o concreto, das relações. Então, isso é muito importante. Tem alguns trabalhos correlacionados com o aumento da miopia para crianças que fazem excesso de uso de tela. Então, tem que gerenciar muito bem isso. Se for usar para as crianças, tem que ser prescrito, né? Para as crianças o tempo certinho, como que vai usar e o que vai assistir. Exatamente. Na tela. É isso que é importante a gente dizer. Ana, e uma outra coisa, né? Porque, assim, eu não quero acabar, gente, que tem muita coisa para falar com ela. A criança que precisa usar o tampão, né? Recentemente eu tive uma neném que ela precisava usar, né? Que ela, inclusive, está usando, mas a mãe acho que não foi tão bem orientada, ou muitas vezes não, é tanta informação que às vezes não conseguiu compreender exatamente. E ela colocava o tampão para o neném dormir. Tá. É e comum aí, a gente ouvir como que acontece, né? Como que a gente Na faz, verdade, né? o tampão não é uma indicação, tá, de tratamento para deficiência visual Sim. cortical. Não tem nada a ver com isso. Ele tem uma questão mais relacionada com as ambliopias, principalmente, tá? Por conta dessa privação
sensorial, e aí você faz a oclusão, né, do olho bom para você dar uma forçada naquele olho ruim a trabalhar e chegar na acuidade visual do outro olho, explicando assim, uma forma bem simplista. Só que não adianta usar o tampão dormindo, é uma fala muito comum, eu também já tive, mas que tem tanta dificuldade em usar, que ela falou assim, eu coloco dormindo para ele acostumar, e eu brinco assim, então faz assim, a hora que ele acordar você deixa ainda por mais 2 horas, que foi a prescrição oftalmológica, né? Então, na verdade, o nosso papel como terapeutas é, ao ser prescrito o uso de tampão, em que momento que ele vai fazer e quais atividades que ele vai fazer. Se está muito difícil usar, eu falo para a mãe, coloca e vai passear. Vai para a rua, não precisa fazer uma avaliação, uma intervenção muito direta, porque está difícil. Às vezes você coloca o tampão, a informação que ela tem que usar desse olho está tão difícil que o que ele faz, que ele é inteligente, ele dorme. Está muito difícil para mim. E ele vai dormir. Então, pode ir ampliando, usando gradativamente, para chegar no que a médica prescreveu, mas nós, terapeutas, é que temos a responsabilidade em dar ali para aquela família o que ela vai fazer com o uso de tampão. Se ela ouviu, se ela não ouviu, é outra história. O importante é a gente dizer, olha, vai colocar o tampão no final da terapia, eu vou te ajudar. Às vezes eu coloco umas talinhas de braço, uma talinha boa que eu uso, que é a Bamboo Brace, que ela é bem fofinha, bem gostosa de usar, só para a criança ir acomodando e poder usar para não perder essa janela, mas assim, ela é dinâmica, dá para fazer brincadeira, atividade com ela. E tem um trabalho que mostra a relevância dessa abordagem. Então, às vezes eu coloco e aí eu uso em terapia e saber quando usar, tá? Você vai fazer um treino de marcha externo que a criança precisa usar, integração bilateral, talvez não seja o melhor momento de usar a oclusão. Você vai fazer uma atividade específica, dirigida, a criança topou, legal, né? E aí, em casa, a criança tem o tempinho dela lá de ficar em pé, no parapódio, no equipamento, é a hora que você tem para entrar com as tarefas, as atividades junto com aquela família e não deixar tão solto, a não ser essas crianças que têm muita dificuldade no comecinho, que eu falo, vai pra rua, vai passear, que você vai esquecer que tá com o tampão e de vai ver a árvore forma, balançar, né? As pessoas passando, correndo, se divertindo, vendo as pessoas passeando na rua. Ana, acabou. Eu queria falar muito mais, gente, porque assim, tem tanta coisa da visão e tanta coisa para a família conseguir ter mais e mais informações e os profissionais também. Mas as famílias também podem fazer o curso que a Ana dá de deficiência visual cortical. Esse ano vai ser em agosto, é isso mesmo? Na Laramara. Na Laramara, né? Laramara é um centro, né, de deficientes visuais, né? Então, se vocês, pais, puderem fazer, têm filhos atípicos, isso é muito importante, vai ajudar demais a que vocês consigam entender e também, né, ajudar o profissional, porque a gente não sabe tudo, a gente tem que saber sempre mais e mais, mas o tudo, o 100%, muitas vezes a gente também não dá conta, mas isso é importante porque é o seu filho, você vai descobrindo as melhores estratégias, as melhores oportunidades para que você possa oferecer junto com as terapias que ele está fazendo, que são tão importantes. Então, eu quis trazer muito a Ana Paula para que vocês soubessem que existe a deficiência visual cortical, que muitas vezes ela não é diagnosticada, ela é subdiagnosticada, o quanto as famílias precisam conhecer sobre esse tema, o quanto ele é importante, o quanto toda essa integração de todos os sistemas é importante para que essa criança tenha o desenvolvimento adequado, ou perto do que a gente possa, né, o que a criança é capaz de fazer dentro das suas limitações. Obrigada! Imagina, eu que agradeço. E a gente está evoluindo nas pesquisas, os screenings, assim, para diagnosticar já estão ficando cada vez melhores. Então, e muitos deles são baseados no que as famílias trazem para a gente. Então, a gente é um parceiro das famílias, a gente tem que ouvir, é uma via de mão dupla. Obrigada por me dar esse espaço, dessa conversa. Precisamos marcar mais, Ana, porque tem muita coisa para a gente falar, porque falar da visão e o quanto você conhece do sistema visual, porque é algo muito específico, que é o que você disse, a gente não aprende na faculdade. Tem muita coisa que a gente tem que correr atrás, porque ali foi dado um apanhado muito no geral. Então, quanto a gente precisa ir atrás para a gente realmente conseguir oferecer o melhor para o nosso paciente, né? Ter mais conhecimento e, com isso, agregar cada vez mais nas outras terapias, né? Porque a gente consegue ajudar, dar outra visão também para o outro profissional. Obrigada! Conta comigo. Obrigada mesmo. E eu te vejo no próximo episódio.